Dajahá! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mandarim Transforma. Estamos com uma meta agora para 2022 para batermos 2.000 inscritos aqui nesse canal. Então eu conto com o seu compartilhamento, com o seu comentário e com o seu like. Sim, essas três coisinhas, assim o YouTube pode entender, o algoritmo aqui do YouTube pode entender que os vídeos do Mandarim Transforma são relevantes para você. Então você tem que fazer todas essas três coisinhas. Então vamos lá, vamos começar com o vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Victoria Zago Mendes, eu moro aqui em Taiwan. Eu sou internacionalista, especialista na cultura chinesa, no idioma mandarim, e atualmente eu moro aqui em Taiwan. Eu faço meu mestrado na área de gestão e negócios digitais. E é por isso que eu tenho duas empresas. A primeira empresa eu direciono brasileiros a encontrarem bolsas de estudos aqui em Taiwan, na VZM Abroad e na VZM International, que é a minha outra empresa que você pode ver aqui. Eu direciono brasileiros a estruturarem seus negócios digitais e encontrarem bons fornecedores na China. E hoje, o que eu quero falar aqui nesse vídeo aqui pra vocês, que eu já tenho outros vídeos aqui no canal que você pode estar conferindo aqui, falando sobre trabalho, mas é para assistir depois desse, tá? Eu sempre tento atualizar todos os vídeos de trabalho aqui para vocês, trazendo a realidade de como que é o trabalho, a verdade, tudo por trás de trabalho aqui em Taiwan. E hoje eu quero trazer para vocês algumas questões que eu nunca falei aqui no canal. Então, bomba! Vamos falar aqui sobre vários assuntos que eu fiz uma listinha aqui para vocês. Eu sempre faço uma listinha, toda uma dedicação, então eu espero realmente o seu comentário, o seu like. Primeiro, você já recebeu alguma proposta de trabalho em outro país, ou seja, para aqui, para Taiwan? Segundo, você já pensou em vir morar aqui em Taiwan e o que tá te impedindo para isso? Comenta aqui nos comentários porque eu quero saber. Primeiro vamos falar sobre o salário mínimo aqui em Taiwan. Qual que é o valor do salário mínimo daqui de Taiwan? É de 25.000 NTs. Claro que esse valor ele pode aumentar devido à sua formação acadêmica, da sua formação profissional, em qual cidade, em qual empresa que você vai estar trabalhando. Mas o salário mínimo aqui, ele chega a 25.000 NTs. Porém, tem um porém, que eu vou falar aqui. Por que às vezes acaba que esse salário ele pode diminuir, que é uma das coisas que eu acho bem ruim aqui em Taiwan e eu vou falar pra vocês, então você tem que ficar até o final. E é claro que a gente já fez outros vídeos aqui falando sobre os custos de Taiwan, então você pode estar conferindo aqui sobre como que é o custo de aluguel, o custo de transporte, todas essas coisas, eu tenho um vídeo bem detalhadinho falando sobre isso. Mas por que eu tava brincando com vocês agora há pouco falando que existe um porém, né? Às vezes esse salário ele não chega a 25.000 NTs, porque tem muitos trabalhos, mão de obra aqui em Taiwan que é pago por hora. Tá? Então, vamos supor que você trabalha numa fábrica, você trabalha na produção de uma fábrica. Na produção de uma fábrica, aqui em Taiwan, você não tem um valor que é pago por hora, mas sim por horas trabalhadas. E essa hora trabalhada, ela pode de ser 160 NTs, que eu vou colocar em real, quanto é que é 160 NTs aqui, e pode ir também a 700 NTs, que eu vou colocar em real aqui também. Normalmente, trabalho de garçom aqui em Taiwan, seja você trabalhando nessas casas de chá, de você fazendo chá, você recebe aí entre 140 NTs a hora, 160 NTs a hora, então não é um valor muito alto. Porém, se você for trabalhar aqui, tem muito porém esse vídeo, né, gente? É muito porém. Vou até beber uma água aqui para dar uma relaxada. Então, esse valor que eu falei de 700 NTs, como que chega a 700 NTs? Aqui eles valorizam muito o estrangeiro. E é uma coisa que eu discordo muito, porque isso é uma certa... é um disparato, assim, pro taiwanês, né, comparado com o estrangeiro. Mas, infelizmente, a cultura taiwanesa aqui, eles valorizam muito o estrangeiro. E se você falar o inglês, você pode sim ganhar 700, 600 NTs a hora, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer.
Porém, não essas mil maravilhas, porque aqui em Taiwan, muitas questões contratuais, elas não favorecem muito o trabalhador. Isso porque aqui em Taiwan existe sim o Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho, ele não tem essas cláusulas, por exemplo, que a gente tem no Brasil sobre questões de leis trabalhistas, né? Então, isso não protege muito o trabalhador aqui em Taiwan, se a gente for comparar com o Brasil. Por isso, caso você venha fechar um contrato aqui em Taiwan, já mencionei isso aqui em outros vídeos, você tem que ler muito sobre o contrato, porque a maioria dos contratos ele não valoriza o trabalhador, e principalmente se você for pago por hora, né? Eu tenho muitos casos aqui até de outros brasileiros que trabalham em questão de produção, outros brasileiros que trabalham na área de ensino aqui em Taiwan, que quando eles estão realmente doentes, se eles não forem trabalhar, eles não ganham, né? Então tem trabalhadores aí que pegaram o vírus no início do ano, realmente não puderam trabalhar e eles ficaram sem renda nenhuma naquele mês. Então, isso tá tudo no contrato, mas às vezes nem contrato tem, né? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, começa a trabalhar como ajudante no restaurante ou também na área do ensino aqui em Taiwan e não fecha nenhum contrato, não fecha nenhum acordo, fica aquele só acordo verbal. E aí é muito ruim, porque a gente sabe que às vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa, e se você trabalha, você não ganha nem pelo menos 50% daquela hora ali devido a algum imprevisto ou alguma coisa muito séria que aconteceu na sua vida, né? E por que eu mencionei que às vezes não existem contratos aqui em Taiwan? Principalmente se você for, por exemplo, trabalhar aqui como garçonete, se você for trabalhar em alguma loja de chá, possivelmente sim, você vai ter, mas aqui tem muitos acordos verbais, né? E quando tem contrato, se você for trabalhar em alguma empresa maior aqui, você tem que prestar muita atenção no quesito férias. Porque aqui em Taiwan é permitido por lei o mínimo de uma semana, 7 dias de férias por ano, o mínimo. E sempre, né, o dono daquela empresa, ele vai te oferecer o quê? O mínimo, né? Mas o de 7 dias. Você imagina você ter 7 dias de férias, gente, 7 dias de férias no ano, né? É comprovado aí em outros estudos que eu já li até artigos que a gente só começa a relaxar mesmo depois de uma semana, né? Mas eu, como pequena empreendedora, o empreendedor sofre, a gente não tem férias. Mas aqui, quando você for olhar todas as questões de trabalho, eles sempre, a maioria das vezes, eles vão te oferecer um mínimo que é 7 dias por ano de férias, que normalmente é lá perto do Ano Novo Chinês, né? Que é só aquela semaninha mesmo. Porém, você tem o direito de você pedir mais horas, né? Você pode avaliar o contrato, pedir para eles avaliarem e você fecha o contrato de acordo com o que você deseja, né? Para a sua vida de trabalho aqui em Taiwan. Mais uma outra coisa que eu não gostaria de esquecer é que essas questões de férias, elas não contam como a parte do feriado. Por quê? Vamos supor que é feriado na segunda-feira. E aí você vai ter que trabalhar no sábado para cobrir a segunda-feira. Então acontece que às vezes isso não é nem feriado. E isso não é só aqui em Taiwan, é na China também. Então, vou dar um outro exemplo. Vamos supor que na semana que vem vai ser feriado na terça-feira, né? Então, você vai trabalhar no sábado e na segunda-feira, né, normal, para você cobrir o feriado. Então, vamos supor, tem um feriado num dia, você vai trabalhar no outro dia, que seria o seu dia de descanso, entende? Para cobrir a data que seria o feriado. Isso acontece muito aqui, viu? Então, essas são algumas coisas intrínsecas aí dentro do mercado de trabalho que eu falei sobre vários assuntos aqui com vocês no vídeo, sobre salário mínimo, sobre questões de férias, sobre pagamento por hora, sobre contrato, sobre feriado. Eu acho que eu joguei uma chuva de informações para vocês e agora eu quero que vocês me falam aqui no comentário se essas informações foram dignas do seu like, do seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau!